assunto de hoje, vamos falar da masturbação. Assunto que gera muita polêmica, muitos mitos ao redor desse assunto. Existe aí uma resistência acerca da masturbação. Sou o Dr. Domingos Aires, urologista. Vem comigo no canal 6 Minutos de Uro. Se você gostar do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante para darmos continuidade nesse trabalho. Iniciando esse assunto, se pegarmos um grupo de homens, 10 homens, perguntar se praticam masturbação, se já praticaram masturbação, provavelmente 100% vai concordar que sim. Existem alguns estudos realmente que tentam evidenciar em porcentagem quantos homens praticam, essa porcentagem de homens que praticam a masturbação, e gira em torno ali a partir dos 15 anos em 60%, a partir dos 18 anos passa a ser em 80%, e veja só, não é coisa só de homem jovem. Alguns estudos compreendendo homens acima de 70 anos evidenciam que mais de 30% desses homens ainda praticam a masturbação. E quando a gente pega para evidenciar a frequência que se faz a masturbação, da prática da masturbação, na população masculina vemos que em mais de 25% acabam tendo uma frequência de 2 a 3 vezes no mês. Se pegarmos aí uma frequência de 2 a 3 vezes por semana, acaba sendo evidenciado na faixa de 20%. E aqueles um pouco mais frequentes, quase diariamente, 4, 5 vezes por semana, se evidencia em menos de 20% dos homens. E se evidenciarmos a masturbação no homem casado, vai ser completamente normal, seja por uma compensação, um relacionamento que está um pouco abalado, alguma coisa, ou seja, por uma fonte a mais complementar de prazer e relaxamento. Bom, vamos falar de alguns mitos envolvendo aí a masturbação, que tem várias coisas que acaba perpetuando aí na população, e vamos deixar um pouquinho mais claro essas situações. Bom, o mito que a gente tem que esclarecer aqui é a questão de masturbação com câncer de próstata. Não tem nada a ver, tá? Inclusive, a gente estimula a questão do número de ejaculações. A gente sabe que o número de ejaculações, quanto maior, até existe aí umas evidências fracas de que quanto maior o número de ejaculações ao mês, menor chance de câncer de próstata. Então, fica tranquilo que não tem câncer de próstata na jogada. Pensar em pelo nas mãos, não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de estímulo, nada que tenha relação aí com pelo nas mãos com a masturbação. Isso aqui falando aí de jovens, dos adolescentes, falam muito em questão de espinha na cara. Falar que masturbação tem a ver com o aparecimento de espinha, gente, tem nada a ver. O período é um período favorável para o aparecimento de espinha, o período da adolescência, e é o período que descobre a masturbação, que ele vai iniciar as atividades masturbatórias, Então, por isso que acaba sendo evidenciando. É uma coincidência, não é nada algo condicionado à masturbação. Bom, e sangue? Daria sangue a masturbação? Daria sangue no canal da urina a masturbação? Não tem nada disso, não tem relação. Evidência de sangue no ejaculado, evidência de sangue no canal da uretra, evidência de sangue no pênis, não tem nada a ver com a masturbação. Lógico que se houver uma frequência muito intensa, com bastante força, é lógico que na parte externa, no pênis, na glande, pode ter algum incômodo, pode machucar se for feito de maneira aí muito agressiva essa masturbação, logicamente que pode ter isso, mas no canal, no ejaculado, não tem relação. Relação impotência com masturbação, teria essa relação? Diretamente não tem essa relação, mas temos algumas condições da prática da masturbação que podem prejudicar, que podem levar ao prejuízo da ereção. O que seria essas condições da masturbação com a disfunção erétil? Os vícios masturbatórios, ou seja, condições da masturbação
que o homem se acostuma, ou seja, dependendo do vigor que ele faz a masturbação, da força, a pressão, os movimentos, a frequência que faz muito rápido, situações que impossibilitem de serem reproduzidos na relação sexual, no sexo, o paciente se acostuma a fazer com esses vícios masturbatórios, ou seja, ele não vai ter aquela mesma sensação, não vai ter aquele mesmo prazer que ele acabou criando com esses vícios masturbatórios. Outra situação também que pode levar ao prejuízo, a questão da disfunção erétil, da relação sexual, é o vício da masturbação relacionado com o hábito da pornografia, né? Ou seja, se vicia na pornografia, aquelas situações que não tem nada a ver com a vida real, quando vai para relacionamento, vai para o sexo real, não consegue ter a mesma reprodução de estímulos que ele tem quando vê o vídeo pornográfico. Em relação a testosterona, cair a testosterona, baixar a testosterona com a masturbação, tem nada a ver, não tem essa relação, pelo contrário. Quando se tem o ato da masturbação e tem a ejaculação, no momento da ejaculação, acaba tendo um estímulo para a produção de testosterona. Um pequeno aumento, nada muito considerável, mas aumenta um pouquinho, depois normaliza. Será que a masturbação tem aí relação com a redução da força, do condicionamento físico para as atividades? Bom, a masturbação, querendo ou não, é uma atividade física, né? Uma atividade física, dependendo do quão intenso isso é praticado, isso pode interferir em alguma situação aí de rendimento, de atividade física, mas nada muito além. Tá? Atletas, competidores, que fica de recomendação. Bom, ideal também não precisa ter aquela abstinência toda por longo tempo, mas vai ter o dia que antecede a competição, dá uma segurada, evita aí atividades físicas desnecessárias, né? Esteja mais focado nas suas atividades. Bem, vamos pontuar também os benefícios da masturbação, né? Melhora do sono, o relaxamento, melhora do humor, isso decorrente por conta que a masturbação leva à ejaculação, e a ejaculação tem aí a sua relação com liberação hormonal de prazer, ou seja, endorfina, serotonina, algumas dopaminas, né? Então, vai ter sim esse lado compensatório, o lado bom dessa masturbação. Outra situação a ser considerada como um benefício, uma vantagem da masturbação é o sexo seguro, né? Não vai ter risco de ter contaminação, de ter transmissão de ST, alguma coisa nesse sentido também. A gente tem que falar também o autoconhecimento, né? O homem que pratica masturbação sabe as áreas de prazer, a frequência, sabe o meio de fazer a sua realização, o seu prazer, chegar ao orgasmo. E além disso, né, situações que a gente estimula a masturbação, pacientes, principalmente aqueles pacientes com uma idade mais avançada, justamente manter um hábito de masturbação, né, numa frequência não tão intensa, vai depender de cada um, mas que pelo menos isso evita a atrofia peniana. Então, se formos falar de malefícios, temos que lembrar da relação que a gente acabou de pontuar, né, da masturbação com o consumo de pornografia. Então, ficar muito atento com isso, né? Pornografia é mal, faz mal, isso é outro vídeo, mas de antemão, se for consumido de forma regrada, de forma ali com muita parcimônia, né, pode ser muito benéfico. Mas o consumo intenso, o consumo impulsivo, isso é prejudicial. Outra situação prejudicial também, com a questão da masturbação, é o vício, ou seja, atrapalhar a atividade diária, né? Você deixar de fazer atividades, deixar de ficar mais... Aproveitando também esse gancho, tem uma parcela de pacientes que se sentem culpados quando fazem a prática da masturbação. Como já pontuei, existem vários benefícios, vários mitos, não tem que ter o peso na consciência, não tem que ter o sentimento de culpa se tem uma prática saudável. Algumas orientações em relação a uma boa prática masturbatória, primeiramente para os pais, né? Os pais de adolescentes, então fiquem tranquilos, não julguem seus filhos, orientem, né? Para que ele tenha uma vida sexual saudável. Então aproveite
a questão do assunto da masturbação, a questão da frequência, para que não prejudique as atividades dele. Então já aproveita o embalo, já conversa aí de ST, das infecções sexualmente transmissíveis, uso de camisinha, de proteção, dos relacionamentos também. É uma forma de ter uma relação entre pais e filhos, né, muito mais próxima, muito mais saudável também. Atenção aos praticantes da masturbação, muito cuidado com a pressão, com a força, com a frequência dos movimentos. Tente sempre fazer da forma que seja mais compatível com o sexo, com a relação real, que é justamente para que não tenha nenhum prejuízo quando tiver a relação de fato. Tudo de forma equilibrada é sempre muito bem-vindo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aí explanando um pouquinho da masturbação, tirando esses mitos, falando algumas verdades e orientando da melhor maneira possível. Lógico, sempre que precisar, procure aí por uma avaliação, uma conduta, uma orientação do profissional de saúde, tá certo? Repasse esse vídeo para quem mereça ter essas informações e até a próxima.